Queridos irmãos, sendo este o mês da família, naturalmente que procuro trazer sempre uma palavra, uma mensagem que vá de encontro a este tema e à expectativa que a Igreja naturalmente tem de ouvir quem prega falar sobre família. Próximo domingo é mais o dia da família, mas pensando naquilo que iria pregar hoje e orando diante do Senhor, é curioso, Deus tem a sua forma de nos orientar. E vejam, Deus orientou-me para vos trazer hoje alguma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. É o tempo de Deus, não é? Mas há 40 anos atrás, nesta altura, eu, a minha esposa e o João, que tinha 5 anos, estávamos nos Estados Unidos a estudar lá no seminário, em Fort Worth, no Texas, e havia ali uma comunidade de brasileiros também que estavam a estudar naquele seminário, e um deles, que fazia parte do mesmo programa de estudos em que eu estava, era pastor numa igreja no estado do Paraná, Curitiba. Roberto Silvado. Não sei se alguém ouviu falar, mas fomos colegas ali. E na altura nós juntávamos, éramos a única família de Portugal, havia 7 ou 8 famílias do Brasil, e nós formámos ali uma comunidade e juntávamos. E sobretudo juntávamos em certas ocasiões, sobretudo de aniversários. E normalmente era na casa de um ou de outro. E nessa altura eu tenho um pequeno livro, e foi nessa direção que Deus me fez pensar, que me foi oferecido pelo Roberto Silvado. Roberto Silvado, eu digo assim, embora pastor Roberto Silvado, ou doutor Roberto Silvado, fomos colegas, e tem a data do dia 31 de maio de 1984. Exatamente o dia do meu aniversário. Com isto não estou a dizer que os irmãos daqui por uns dias têm que ter algum presente para mim. Mas 40 anos atrás. O título desse livro era de facto muito interessante. E eu lê-se rapidamente, e li e voltei a reler durante várias vezes ao longo de alguns anos. E desta vez Deus orientou-me para voltar a esse livro. O título desse livro, eu vou pedir que passem aí o primeiro slide. E o título do livro é aquele que está ali. Se eu pudesse começar a minha família outra vez. E deixem-me colocar diante de vós esta pergunta. Eu não sei há quantos anos você está casado, sei que alguns estão aqui casados há mais de 50 anos. Ainda também ontem eu fui dar volta a alguns elementos que tenho lá e encontrei exatamente um de há 25 anos das bodas de prata do irmão Júlio e da irmã Manuela Lourenço e de outros mais. Então, casados há muitos anos aí. Alguns casados mais recentemente. Se você tivesse a oportunidade de começar a sua família outra vez, o que é que mudaria? O que é que faria diferente? Eu gostaria de vos dirigir o vosso pensamento para 10 situações de diferença que fazem parte deste livro, Se Eu Pudesse Começar a Minha Família Outra Vez. Mas como são 10, eu vou dividir isso para o dia de hoje e para o próximo domingo, para não adiantar muito na hora. E hoje gostaria de considerar convosco então os primeiros 5 aspectos que o autor deste livro nos apresenta. O primeiro deles, meus irmãos, é este. Eu vou pedir que coloquem aí. Amaria mais a minha esposa. O autor é um homem, um pastor, conselheiro, e portanto ele coloca nestes termos. Mas, meus irmãos, para sermos muito objetivos e chegarmos a todos, aqueles que são homens dirão assim, dirão se estiverem prontos para isso. Amaria mais a minha esposa. As mulheres poderiam colocar o quê? Amaria mais o meu marido. Eu não vou falar apenas para marido e esposa. Vou falar para a família como um todo. Porque família é isso mesmo.
se eu pudesse começar a minha família outra vez. E família é marido, mulheres e filhos. Então, a palavra de Deus hoje é para todos. Gostaria de começar considerando um texto bíblico, e isso não vem no livro. Eu creio que é de facto uma lacuna. Aí eu gosto sempre de basear aquilo que estamos a falar no texto bíblico. E em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Já está ali projetado. Temos uma equipe de mídia fantástica e diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai as vossas mulheres. Marido, ama a tua mulher. Ora, que novidade. Quando alguém casa, normalmente uma das coisas que faz é a troca de votos, não é? Prometo. O quê? Amares, respeitares, isto, aquilo, até que aconteça algum problema em contrário. Não. A fórmula tem sido até que a morte nos separe. Muitas vezes, meus irmãos, não é a morte que separa, é o divórcio que separa. É o conflito, é a dificuldade. E por isso mesmo, esta onda de divórcios que tem avançado em todas as sociedades, sem exceção, eu quase que diria, mas sobretudo a sociedade ocidental, como tem quebrado isso tão rapidamente às vezes. Casamentos que, em vez de durarem muito tempo, muitos anos, às vezes nem um ano duram. Eu não quero estar aqui a amassar-vos, porque também não me preocupei com isso, com estatísticas, tanto de Portugal como do Brasil, mas a onda de divórcios é tremenda. Se eu pudesse começar a minha vida de novo, ou a minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. E a minha esposa pode estar ali e pode perguntar, mas precisavas de me amar mais? Ela sabe que eu sou muito reservado em usar a palavra amor, eu amo-te, e dizer isso a todo o tempo. Ela sabe que, em vez de palavras, eu sou mais de ações. É um jeito meu. Quantos têm exatamente no telemóvel? Eu tenho, para falar porque a minha esposa tem Cláudia, ela tem marido, mas alguns têm amores, amorzão. E quando falam, é muito amor aí. Não está nada errado. O que é importante é que isso não fique apenas pela palavra. Porque se ficar apenas pela palavra, vale o que vale. Dura pouco. Amar a esposa, amar o marido, deve ser alguma coisa forte, que, meus irmãos, começa com paixão e termina com entrega total. Vejam exatamente as palavras que Paulo coloca aqui, como desafio. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Foi até ao divórcio, foi até ao tempo em que a igreja abandonou Cristo, foi até ao tempo em que a igreja se revoltou contra Cristo. Não, foi até à morte. Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E a minha pergunta é esta: vós, maridos, estáis prontos para dar a vossa vida pelas suas mulheres? Ou é só amorzão? É só palavra bonita? Amai como Cristo amou. E, meus irmãos, é por isso que, de certo modo, o autor não coloca este versículo, mas foi aquele que eu gosto sempre de basear aquilo que estou a falar na palavra de Deus. E o texto que eu encontrei mais apropriado para isso, da minha parte e por mim falo. Eu tenho amado a minha esposa. Nós casámos em 1978, portanto está quase a fazer 46 anos. Nem pensamos em qualquer outra vida que não seja continuarmos juntos.
Como nós dissemos quando éramos novos ainda, iremos viver até sermos velhinhos. Bom, já não falta muito. Mas viver até sermos velhinhos, amando-nos. E a pergunta que eu, de certo modo, faço a mim mesmo é esta: será que eu ainda posso amar mais a minha esposa do que amo? Deixem-me dizer, e os irmãos sabem isso, nos últimos anos não tem sido fácil. Não o amares, mas o segurares, o sustentares. Por um lado a idade, mas por outro lado as fraquezas do próprio corpo, a doença, que de certo modo tem exigido mais e mais. Mas eu creio, meus irmãos, que exatamente isso foi aquilo que eu prometi. Há 46 anos atrás. Prometo, cuidar de ti, da saúde e na doença. No tempo bom, no tempo difícil. E amar-se é entregar-se, é dar-se. É considerar o outro primeiro. É considerar que o outro, naquela altura que precisa, não pode ficar para trás. Agora, meus irmãos, deixem-me dizer, isto é válido para os homens, melhor, para os maridos, mas também é para as mulheres. Muitas vezes eu uso este texto em casamentos. E começo não no versículo 25, mas começo no versículo 22. E aí as mulheres não gostam, as noivas não gostam muito. Porque no verso 22 diz: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Algumas ouvem porque é o pastor que fala, mas depois do casamento diz: pastores, veja lá o que é que disse. Já não vivemos naqueles tempos em que a mulher é submissa ao marido. E por que não? Se nós considerássemos apenas o versículo 22, aí, então a carga, a responsabilidade, a exigência estava apenas em quem? Na mulher. Ser submissa. Atenção que submissa não significa tapete. Submissa não significa secundarismo. Submissa significa que está pronta para ligar-se com o seu marido e juntos encontrarem o que é melhor para quem? Para os dois e para a família. Mas a mulher, de certo modo, deve submeter-se ao marido. Mas reparem o que diz lá. Submeter-se ao marido como aos senhores. Quem é que é o Senhor da vida das mulheres cristãs? É Jesus. E Jesus significa que Ele nos dirige, que é soberano, que é a nossa autoridade, mas essa delegação foi dada também a quem? Ao homem. O homem é a cabeça da mulher. Agora, meus irmãos, reparem, a mulher submete-se ao seu marido, não é na condição, é com mais facilidade se o marido for o quê? Verso 25. Se o marido amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Eu creio, meus irmãos, e tenho partilhado isto muitas vezes com a minha esposa. Ela diz, e eu acredito inteiramente, conheço, que não tem sido difícil em tempo algum submeter-se a mim, porque sabe que eu a amo como Cristo amou a igreja. Eu estou pronto a dar a minha vida pela minha esposa. Estou pronto a fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo aquilo que está nas minhas possibilidades, para que ela seja cuidada, seja sustentada e seja mulher. Não uma coisa qualquer. A esposa não é escrava do marido, não é serva do marido. A esposa é companheira. É interessante porque isso leva-nos exatamente à origem da família e do casamento. Quando Deus fez o primeiro casamento, o que é que Ele fez? Pegou numa parte do homem e dali fez a mulher.
E o que é que Adão responde? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora tenho alguém que está ao meu lado. Meus irmãos, nunca no plano de Deus, no plano da família de Deus, Deus colocou a mulher como tapete, nem a mulher como cabeça, mas como alguém que está lado a lado. E são os dois que exatamente constroem um lar, uma família. São os dois que têm filhos e que geneticamente têm ADN de ambos, e são os dois que cuidam de tudo aquilo que tem a ver com o seu lar. Lado a lado, de mão dada. E de mão dada por toda a vida, por toda a caminhada. Às vezes, alguns amigos nossos, ou até mesmo da igreja, quando eu e minha esposa vamos juntos e caminhamos, às vezes tínhamos o hábito, ainda temos, de dar a mão e caminhar juntos. Não é nada para impressionar os outros. É uma coisa que está connosco. Somos assim. De mão dada, caminhamos juntos. E caminhamos juntos considerando o outro como igual. Caminhamos juntos procurando que damos o melhor para o outro. Caminhamos juntos porque amamos o outro do mesmo modo que amamos a nós. Eu amo a minha esposa. Aliás, é aquilo que a palavra de Deus diz. Como o meu próprio corpo. E sei que ela me ama do mesmo modo. Então, meus irmãos, se eu tivesse que, ou pudesse começar a minha família outra vez, sim, eu procuraria amar mais a minha esposa. Porque talvez num momento ou outro da minha vida, eu não tivesse alcançado aquele nível de expoente máximo. Ainda que me sinta tranquilo neste aspecto aqui. Eu não faço nenhuma declaração de amor à minha esposa, não estou sempre a mandar-lhe mensagens de amor, mas, para além das palavras, são os atos. E isso, meus irmãos, é aquilo que nos tem sustentado. Permitam-me uma confissão. Não sei se devo, mas minha esposa, por causa da doença que tem, diz, olha, qualquer dia eu vou e tu não vais ficar sozinho. Procura outra mulher. E eu digo-lhe, nem penses nisso. Não porque a mulher que o Senhor me deu tenha sido difícil de aturar, mas porque a mulher que o Senhor me deu supriu todas as minhas necessidades. Dou graças a Deus por estes 46 anos. Se eu pudesse começar a minha família de novo, e deixem-me dizer que tive algumas pretendentes, eu continuaria a escolher aquela que Deus me deu. Segundo, e o segundo tem a ver com aquilo que eu pude fazer e que de certo modo ainda hoje fazemos. O autor daquele livrinho, Se Eu Pudesse Começar a Minha Família Outra Vez, coloca, eu sorriria mais com os meus filhos. Oscar Wilde escreveu, a melhor maneira de tornar crianças boas é fazê-las felizes. Uma criança infeliz acaba por ser um adolescente revoltado, um jovem que causa problemas, um adulto frustrado, um adulto que acaba por ficar carrancudo, sempre triste, sempre pesaroso. Ensinar a uma criança o que é felicidade, o que é alegria, é no lar. Quando os filhos começam a crescer e veem os pais felizes, a darem-se bem, a respeitarem-se mutuamente, as crianças sentem segurança. Quando os pais passam a vida a discutirem, a gritarem um com o outro, a desentenderem-se, as crianças ficam a pensar, será que o pai vai embora? E porquê?
Porque nos dias de hoje, muitos dos coleguinhas dessas crianças, olha, daquelas que estiveram aqui à frente com tanta alegria para nós, não é? Muitas dos colegas destas crianças, têm os pais divorciados, têm os pais que estão completamente de costas voltadas. E as crianças hoje estão com um, amanhã estão com o outro. E quantas vezes tem conflito em casa? Meus irmãos, é a realidade. Não adianta muito fazer de conta. Esta é a realidade. Agora, eu creio que aqueles que têm crianças pequenas devem fazer tudo para que essas crianças sejam felizes. Sorriam com as vossas crianças. Eu posso lembrar, mas não quero maçar-vos com isso, mas lembrar alguns episódios em que eu e minha esposa fazíamos brincadeiras com o nosso filho quando era pequeno. Vou contar-vos uma. Perdoem-me a infidelidade. Ou a... Quantas vezes o João, quando era pequenino mesmo, 3 anos, saía da sua caminha, vinha ter connosco e enfiava-se na cama entre os dois. E uma coisa que ele dizia era assim: sanduíche de João. Sanduíche de João. O pai de um lado, a mãe do outro, o João no meio, sanduíche. E aquilo fazia com que as nossas manhãs de sábado começassem mais cedo, mas com alegria. Logo quando nós queríamos ficar um pouco mais na cama, mais descansados, o João, que já tinha nessa altura o hábito de acordar cedo, aí vinha ele. 7h30 da manhã, sanduíche de João. Ele ficava alegre e nós também. O João cresceu. E sabem, o que é que hoje me dá alegria a mim e à minha esposa? São as nossas netas. Eu andei à procura de uma fotografia que foi tirada aqui há pouco tempo atrás. Por algum motivo não a tenho no telemóvel. Mas se eu a projetasse aqui, os irmãos iriam pensar: será mesmo este o nosso pastor? E qual era a fotografia? Uma das coisas que as minhas netas gostam de fazer quando me apanham assim mais distraído é despentear-me. Cabelo despenteado. E às vezes até quando eu estou mesmo para juntar-me a outras pessoas. Agora não. Mas houve uma outra coisa que elas quiseram fazer, foi um spa. Um spa para os avós. Então, fizeram isso com a minha esposa, depois quiseram fazer comigo e eu dessa vez deixei. Fiquei sentado na cadeira e elas despentearam-me todo e acabaram por colocar uma máscara e pintar e besuntar e depois riram por todo o lado. E eu pensei, eu não vou estragar a festa. Deixar uma criança sorrir ou fazer sorrir uma criança traz felicidade para elas, traz alegria. Meus irmãos, se eu pudesse começar a minha família outra vez, eu procuraria que o nosso filho pudesse ter mais alegria. Ainda que creio que não está com indicação de que não tenha tido o suficiente. Mas se eu pudesse, procuraria ter mais momentos com ele para que ele pudesse ficar com alegria. Há um texto bíblico aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes 3, 4. Há um tempo para todas as coisas. De facto, o homem sábio escreveu coisas interessantes. Eclesiastes capítulo 3, ele fala sobre tempo para isto, tempo para aquilo. E no versículo 4 ele diz: tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há um tempo para tudo. Na família, às vezes, há situações que levam a um choro. E as crianças devem ser poupadas ao máximo daquilo que é possível.
mas naquilo que tem a ver com alegria, com rir, com brincar, não deve haver poupança quanto a isso. É bom que as crianças cresçam felizes. Uma criança feliz, meus irmãos, é um adolescente equilibrado, seguro, mas que a seu tempo vai aprender que a vida não é só brincadeira, que a vida também tem as suas exigências, mas que é preciso levar as coisas com alegria, com felicidade. O terceiro lugar naquele livro, se eu pudesse começar a minha família outra vez, seria melhor ouvinte. E deixem-me começar já pelo texto bíblico, antes que falhe, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Este versículo é aplicado em todas as situações, mas aqui também, Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir. Temos 2 ouvidos e uma boca. Acho que o Criador não se enganou. Às vezes, alguns usam a boca demais e fecham os ouvidos. Não querem ouvir aquilo que os outros dizem. E numa conversa, num diálogo, tem que haver o ouvir e o falar. E na família, em particular. Meus irmãos, de aconselhamento que tenho feito e até daquilo que tenho lido de outros conselheiros familiares, uma das razões para muitos divórcios, muitas separações, é a falta de comunicação. Ou uma comunicação que é distorcida. Marido e mulheres simplesmente não falam. Ou quando falam, é para discutir. Quando falam, é a gritar. Quando falam, é de desentendimento. A vida leva a tantas situações em que é preciso conversar. Eu uma vez ouvi um ditado que não sei se estou inteiramente de acordo, mas percebo o significado. E esse ditado português diz assim: casa que não é ralhada, não é governada. É assim, não é? Casa que não é ralhada. Agora, atenção ao ralhar. O ralhar, supostamente, é conversar. Não é ralhar para ficar zangado e em conflito. Mas as questões da casa têm que ser conversadas. As compras têm que ser conversadas. Os irmãos sabem, às vezes há famílias em que têm contas separadas, marido e mulheres. Cada um tem o seu emprego, tem o seu salário, mas o salário de um ou que está na conta de um só serve para pagar as despesas, enquanto que o do outro serve para comprar coisas supérfluas. E depois o dinheiro não chega para tudo, há zanga. Muitas vezes, meus irmãos, algumas das zangas conjugais têm a ver exatamente com dificuldade de manejamento de dinheiro. É tão fácil hoje gastar dinheiro, não é? Nem precisamos ter o dinheiro no bolso. Basta ter o cartão. E quando não tem dinheiro na conta, tem o quê? Tem crédito. E depois, famílias que têm 4, 5, 6 créditos, porque compram tudo e mais alguma coisa. Aquilo que os outros têm, eu também quero ter hoje, mesmo que não tenha dinheiro para isso. E às vezes, entre marido e mulher, não há sequer conversa sobre o assunto. E depois, quando dão conta, ou o outro dá conta, e vem as contas para pagar, há discussão. Já não é casa ralhada. É casa conflituosa. E, meus irmãos, com os filhos deve ser a mesma coisa. É preciso ter tempo para ouvir os filhos. Ter tempo para ouvir aquilo que foi o dia a dia deles. Eu às vezes vou buscar as minhas netas, normalmente uma vez por semana à escola, e depois entregá-lo aos pais. É uma forma de nós podermos estar com elas também. E uma das coisas que depois delas se sentarem e de apertarem o cinto é perguntar: como é que foi o vosso dia? Bom, excelente, ótimo.
Então, mas o que é que aconteceu? E aí é só deixar que a primeira comece a falar e a outra vai. E muitas vezes a viagem de 20 minutos ou de 25 é com elas a contar. Oh, como é bom. Eu ouço. Gosto de ouvir. Os pais devem ouvir os filhos. E devem ouvir os filhos desde pequeninos. Porque, deixem-me dizer isto, não é apenas constatação minha, é de muitos psicólogos, muitos conselheiros. Quando as crianças de pequeninas são habituadas a falar com os pais e a contar, mais tarde, sobretudo na idade da adolescência, elas vão continuar a falar com os pais ou com as mães. Quando isso não acontece, sabem com quem é que os vossos filhos vão falar? Com o telemóvel, com os colegas da escola, com os amigos lá fora. E vão de lá ter os conselhos que não devem ter. Quando os pais não gastam tempo para ouvir os filhos, quando são pequenos, quando eles já são grandes, querem ouvir, querem, de certo modo, procurar que eles contem o que é que aconteceu, qual é o problema em questão, e eles simplesmente fecham. Se eu pudesse começar a minha família, eu procuraria ter tido mais tempo para ouvir o João. Houve um tempo em que eu estava tão ocupado com aquilo que estava a fazer, sobretudo exatamente aquele tempo em que eu estava no seminário, a estudar, com uma tese a preparar, em que ao mesmo tempo tinha que responder àquilo que eram as exigências do curso. Também, ao mesmo tempo, eu estava como pastor de uma missão de língua espanhola na cidade de Dallas e ainda trabalhava na biblioteca do seminário. O meu dia começava às 7 da manhã e acabava à meia-noite, todos os dias. Eu estava com o João apenas um pouquinho à hora da ceia ou do jantar, ali pelas 6h30, antes de poder ir para a biblioteca do seminário e começar a trabalhar das 7 até às 11 da noite. Naquele tempinho, a minha cabeça estava com muitas coisas, mas era o tempinho que eu conseguia ouvir. A minha esposa substituiu-me, porque quando chegava a hora de deitar, por volta das 9 horas, minha esposa ia com o João para a cama e ela já sabia que o ritual era 3 coisas. Uma história, uma oração, aliás, ler um livro, oração e uma história bíblica. E cantar. Não é? 3 coisas aí. Eu não podia fazer isso porque eu não estava lá. Não que tivesse sido um pai ausente, mas naquele tempo eu não podia estar. Aquilo que eu procurava era, em outras alturas, compensar um pouco, ouvindo o João. E, meus irmãos, quando chegou àquela altura em que eu terminei a minha tese, entreguei, passei tudo, falei isso em casa, o João disse, então quer dizer que agora tens tempo para mim? Sim. Yupi! Pois é. O tempo dos pais é valiosíssimo para os filhos. Ouçam os vossos filhos. Procurem puxar-se. Porque, meus irmãos, se eles não partilharem convosco aquilo que são as suas lutas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, aquilo que lhes está a fazer confusão na cabeça, na escola, enquanto são pequenos, quando os irmãos quiserem, eles já não falam. E então nos dias de hoje, meus irmãos, em que há um fechamento, um isolamento dos adolescentes e dos jovens, é mais difícil arrancar deles alguma coisa. Lembram-se daquilo que eu falei no domingo passado? Adolescentes de 17 anos. Aonde é que eles gastavam o tempo? Na internet. A consultar tudo e mais alguma coisa. A serem levados e, de certo modo, ensaboados com tudo aquilo que anda por aí, por essa internet, de bom e de mau. Mas que o diabo canaliza para eles aquilo que é de mau. Meus irmãos, é este o mundo que nós vivemos.
E os irmãos sabem isso muito bem, melhor que eu. A questão é, o que é que nós estamos a fazer para, de algum modo, equilibrar, não é contrariar, mas equilibrar isso. Por muito, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, como igreja, tratemos destes assuntos e procuramos fazer tudo, desde as crianças, aos adolescentes, aos jovens, para os ajudar a enfrentar o mundo e ter uma postura que seja resistente à quebra de valores morais. Aquilo que a igreja faz é pouco. Não pode fazer mais. Mas está muito nas mãos dos pais. Preparar os vossos filhos. E é isso que está exatamente a família. Eu quero alertar-vos. Quero, de certo modo, pedir que os irmãos tenham em conta que precisam, como pais, gastar algum tempinho mais com os filhos, para os ouvir, enquanto eles estão prontos a falar. Mas também, entre marido e mulher, como é que estão as vossas conversas? Falam de quê? Quando? Como? À frente dos filhos? Separadamente? Com voz mais alta lá no quarto? Mas que os filhos percebem? Como é que é o vosso ouvir e o vosso falar? Alguns, às vezes, estão a ouvir o cônjuge, seja ele marido, seja esposa, a falar e não estão a ouvir nada. Já estão a preparar a resposta. Isso não é ouvir. Isso não é ouvir. E depois aquilo que dá, meus irmãos, é um diálogo de surdos. Nenhum ouve a outra parte. Cada um fala, apresenta as suas razões, mas o outro não está a ouvir. Ainda que tenha os dois ouvidos. Mas como aqueles que estão fechados. Porque está já a procurar preparar a resposta. Meus irmãos, o problema de comunicação tem sido a razão para muitos divórcios, para muitos conflitos na família. Porque é uma comunicação que ou não é existente, ou é deficiente, é distorcida, é conflituosa. Se eu pudesse começar a minha família outra vez, eu teria mais atenção com aquilo que eu ouço da minha esposa, que eu ouvia do meu filho, ou do tempo que eu dedicava para os ouvir. Vou-vos fazer uma outra confidência aqui. Exponho-me diante de vós. Normalmente eu gosto de almoçar a 1h, 13 horas. E normalmente gosto de estar a almoçar com a televisão ligada para ouvir um noticiário. Dou graças a Deus porque tenho 2 ouvidos. Um uso para ouvir um noticiário, o outro uso para ouvir a minha esposa, que naquela altura gosta de falar e é o tempo que ela está comigo. E eu às vezes fico ali um pouco entre o que ouço de um lado e aquilo que ouço do outro. Mas quero garantir-vos que eu ouço aquilo que a minha esposa diz. E quando no noticiário há alguma coisa, eu digo, espera aí só um instantinho. Ouço aquilo. Meus irmãos, eu dou graças a Deus porque tenho 2 ouvidos. Nós precisamos de nos ouvir. A minha esposa, apesar de eu estar um bom tempo em casa, porque acabei por ter que fazer trabalho lá em casa depois da pandemia, sobretudo por causa da doença dela, poder estar ali próximo. A minha esposa, mesmo estando eu em casa, praticamente só estamos juntos à hora da refeição, ou mais para o final do dia. Então eu entendo que ela precisa de falar. E eu entendo que eu preciso de ouvir. Mas também uma parte de mim gosta de ouvir as notícias. E então eu fico com a antena, como os brasileiros dizem, fico antenado aí, não é?
Mas, meus irmãos, quando aquilo que ela está a dizer é importante, eu desligo este ouvido daqui. Porque aquilo que ela está a falar é importante. Nós precisamos nos ouvir. Precisamos ser melhor ouvintes. Em quarto lugar, eu tenho que terminar. Procuraria ser mais honesto. E os irmãos estão a pensar, mas o pastor é desonesto. Procuraria ser mais honesto. Reparem, não é ser honesto, ser mais honesto. E mais honesto em quê? Os irmãos, às vezes, e sobretudo para as crianças, quando elas são pequenas, os pais tendem a apresentar-se ou a manter aquela ideia de que é super pai, é super mãe. Coisa nenhuma. Nós somos aquilo que somos com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. Mas eu uma vez li que, de facto, e tenho isto só de memória, que quando as nossas crianças são pequenas, o pai ou a mãe sabe tudo. Quando eles vão crescendo, o pai e a mãe sabem algumas coisas, mas não tudo. Quando eles são adolescentes, o pai e a mãe não sabem nada. Quando são jovens, diz, meu pai é do século passado mesmo. Mas quando eles chegam aos 35, 40 anos, diz, meu pai sabia muita coisa. A minha mãe sabia. Só que nessa altura já é tarde para corrigir alguns erros, não é? Agora, meus irmãos, também às vezes os pais e as mães alimentam um bocadinho esta ideia de que sabem tudo, que são perfeitos. Eu não sou perfeito. Os irmãos sabem isso. Eu não sou perfeito. Se alguém aqui é ou se acha perfeito, então eu direi, está no lugar errado. Aqui somos todos imperfeitos. Temos as nossas fraquezas. E o ser honesto é isso mesmo. É sermos capazes de falar aos nossos filhos e dizer que, olha, eu quando era da vossa idade também fiz asneiras. Alguns poderão pensar, isto pode ser um bocado psicológico. Então, mas se o meu pai ou a minha mãe diz que quando era da minha idade fizeram asneiras, então eu também posso fazer. Pois é, mas nós temos uma vantagem, é que o tempo já passou. E as asneiras que nós fizemos tiveram consequências. E aquilo que nós queremos é que os nossos filhos não tenham consequências das asneiras que fazem. Nós aprendemos com os nossos erros. Não queremos que os nossos filhos tenham que aprender com os erros que eles fazem. Mas temos que ser honestos, partilhar com eles. Meus irmãos, uma das coisas que são importantíssimas para as crianças à medida que vão crescendo é que quando elas têm medo, quando elas têm dificuldades, quando elas têm problemas, de estar com elas e dizer, eu quando era da vossa idade também tinha. Os irmãos sabem, há crianças que não conseguem dormir se não tiver a luz acesa. Porquê? Medo do escuro. Os pais não tiveram medo do escuro? Talvez não. Mas qual é o problema de ter medo do escuro e de precisar ter a luz acesa? Isso passa. Mas há outros medos que as crianças têm e que vão crescendo e precisam de ser ajudadas a ultrapassar essas fobias. Nós, meus irmãos, quando fomos da idade deles, também tivemos dificuldades. Eu já fui jovem, já fui adolescente, fiz asneiras também. Mas, agora que sou grande, já não devo fazer mais asneiras, não é? Mas às vezes, deixem-me partilhar convosco, sinto muito com o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas o que não quero, volta e meia estou a fazer. É a nossa condição humana, meus irmãos. Se eu pudesse começar a minha família outra vez, eu procuraria ter ajudado meu filho a olhar para as fraquezas, para as dificuldades, para os medos, talvez de uma outra maneira. Não sei se na altura o ajudei o suficiente. Só uma palavra aí, e estou quase a terminar. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo fala exatamente disso. 2 Coríntios capítulo 12, versos 5 e 6.
ele diz assim: desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou em mim ouve. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era honesto. Ele sabia das suas fraquezas e procurava que os crentes das igrejas por onde ele ia passando e a quem escrevia cartas, que tinham problemas, que tinham dificuldades, que faziam atropelos à doutrina, à palavra de Deus, pudessem corrigir. Ele sabia das suas fraquezas. O último ponto que eu quero deixar convosco parece um bocadinho estranho, mas eu vou explicar. Deixaria de orar pela família e passaria a agradecer mais pela família. Aquilo que está lá no livro é exatamente este. O título desta parte é Deixaria de orar pela família. E isto intrigou-me, porque obriga naturalmente a ler e a reler. Deixaria de orar pela família? O autor, aquilo que apresenta é deixaria de orar pela família para que o marido mude, para que a esposa mude, para que os filhos sejam diferentes, para que Deus atue na vida do marido, da esposa, dos filhos, para eles serem melhores. O autor diz, deixe de orar, pedindo a Deus pelo marido ou pela esposa naquilo que são os seus erros ou na sua ótica são as suas falhas, para que Deus mude. Ore para que Deus mude a sua vida. Ore para que você seja mais fiel a Deus. Ore para que você seja exemplo. Meus irmãos, aí eu pensei, o autor tem razão naquilo que está a dizer. Em vez de eu orar mais para que Deus mude a minha esposa, para ela vir àquilo que eu acho que devia ser, eu devo orar para que eu seja melhor marido para ela. Não sei se me estou a fazer entender aquilo que é a interpretação do autor. Meus irmãos, a mudança começa em nós. A principal mudança na sua família é você, em primeiro lugar. Porque se Deus o mudar assim, e se essa mudança não for apenas palavras, mas for atos, o que é que vai acontecer? Por causa da ligação familiar que há, do amor que há, a sua esposa vai mudar, o seu marido vai mudar, os seus filhos vão mudar. Deixem-me dizer, eu nunca tinha pensado disto desta maneira. Mas tem razão. Nós pensamos muitas vezes e oramos para que Deus mude os outros. Primeiramente, devemos orar para que Deus nos mude a nós. Deus muda-me a mim. Porque isso não significa que eu não queira que Deus mude a minha esposa naquilo que ela não está bem ou que eu acho que não está bem. Mas o que é que adianta eu orar para que Deus mude a minha esposa se eu não oro para que eu mude as minhas falhas ou as minhas fraquezas? Então, é só para ela? Não é para mim também? Meus irmãos, família é marido, é mulher, são os filhos. E quando nós pensamos em família melhor, família mais perfeita, mais unida, é de facto na mudança de cada um. No próximo domingo nós voltaremos a este tema. Se eu pudesse mudar a minha família outra vez, ou começar a minha família outra vez, melhor dizendo. E tem mais 5 elementos que nós vamos considerar no próximo domingo. Então convido certamente a estarem aqui, porque no próximo domingo nós iremos continuar com esta mesma ideia.